Morte, nos quedamos em silêncio. É mistério, né? A nossa perspectiva diante dos que vão, aqueles que amamos, é tanto misterioso quanto aquela perspectiva que não sabemos qual seria deles em relação a nós que ficamos. A gente pode falar então em silêncio da morte, silêncio pela morte, silêncio para a morte, silêncio com a morte. As palavras não resolvem esse mistério da vida e da morte. A morte e a vida são mistérios e nada consegue destrinchá-lo. Ora, se a gente tentar conversar alguma coisa, tomando como referência esse clássico da prosa poética de Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, né? Uma referência, quem sabe, com o filme Silêncio, um filme baseado no texto do japonês Shusaku Endo, um filme que foi então muito bem dirigido e adaptado por Martin Scorsese, né? A gente percebe então que é possível falar, quem sabe, algo como o silêncio de Deus é também o nosso, quem sabe, desassossego, né? Quando a gente, diante da nossa dor, não temos a resposta daquele que esperávamos que nos falasse naquele momento. Então o silêncio de Deus também é o nosso desassossego. Da mesma forma, é possível falar também que esse silêncio de Deus também seja talvez o seu próprio desassossego. Quem sabe, um desassossego de Deus diante da nossa incapacidade de ouvi-lo. Talvez Deus esteja nesse sentido de desassossego, até de desespero, quando tomamos-lo como em silêncio, diante de nossa dor. Ora, exatamente o que o filme, O Silêncio, né, de Martin Scorsese, traz assim a história, né, baseada em fatos reais, toda a saga de missionários portugueses no Japão, no século XVII, quando tem assim uma perseguição religiosa ao cristianismo católico, e que 3 missionários enviados àquele país, então, eles ficam diante do dilema, não é, de o que fazer diante daqueles martirizados que não renegam a fé e que morrem sem negar o seu Deus, o Deus cristão. Esses 3 missionários vão então em busca de um mentor, aquele primeiro missionário que estaria assim, também teria renegado a fé, numa apostasia, e eles tentam resgatar a memória desse personagem, encontrá-lo. E nessa saga, dos 3, apenas 2 conseguem adiante, um deles fica no meio do caminho doente, e a história se dá então com esses 2 missionários, né? O Rodrigues e o Francisco. No final, no meio do caminho, aliás, no meio da saga, o Francisco é martirizado e então toda a história se passa diante de Francisco, que acaba apostasiando a sua fé, ou seja, diante do silêncio de Deus, diante do desassossego do homem, do desassossego de Deus, ele renuncia à fé, mas no final, ele perguntando, numa oração final, já perto de sua morte, não esse ator aqui não, mas esse ator aqui, que é exatamente o Francisco não, o Rodrigues, aquele que no final ele renega a sua fé depois de perceber que o seu grande diretor espiritual, teólogo Antônio Ferreira, também assim o teria feito. E ele então pergunta, ele desabafa, meu Deus, eu me ressenti do seu silêncio. E a resposta interior que lhe vem é o seguinte, não, eu não estava calado. Eu sempre estive ao seu lado, sofrendo com você. E esse livro, então, de Fernando Pessoa, talvez nos dê o contraponto nessa nossa imaginada conversação
entre o filme O Silêncio, de Martin Scorsese, baseado no texto de Isaac Ndoh, e o livro de Fernando Pessoa. Esses livros de Fernando Pessoa, que já traz assim, uma similitude, um paralelismo com o filme, na medida que se pode falar, na verdade, em 3 autores, 3 semi-heterônimos. Não é? Assim como foram 3 missionários, essa figura aqui seria o mentor, o teólogo, respeitado pelos 3 e que acabou também apostasiando, que foi uma referência negativa para os 3 missionários. Pois bem, então, os 3 autores do livro do Desassossego de Fernando Pessoa talvez lembre aqueles 3 missionários. Um ficou pelo meio do caminho, um dos autores, exatamente aquele Barão de Teve, ele é quase que obscuro e não aparece no filme. O filme não, o livro, que está sendo cada vez mais sendo reatualizado por novas versões. Os outros 2 aparecem, o Guedes, né? Um dos autores semi-heterônimos de Pessoa, o Vicente Guedes, aliás, e o Bernardo Soares, então apareceriam. O Bernardo Soares estaria, quem sabe, talvez, para a figura exatamente do Rodrigues, aquele que no final também apostasia. Não está aqui a figura de Rodrigues, né? Está aqui, ó, apagadinho aqui, Rodrigues, exatamente. Aquele personagem que fica até o final, renuncia à sua fé, mas internamente ele percebe a resposta de Deus. No silêncio de Deus estaria toda uma resposta para a sua luta interior entre fé, renegação, morte e vida, mistério. Então, a gente percebe, por exemplo, várias passagens do filme e do livro se conectam, né? Não sei se isso serviria de alguma forma para abrandar a dor do luto. Não, não abrandaria, não. Mas realmente nos coloca, assim, questões, porque não há respostas para esse mistério. Mas o livro e o filme se encontram, não é? O cinema e a poesia se encontram. Maravilho-me de que não consiga ver, estando quanto fui, estranho quanto fui, e que me vejo afinal que não sou. No mais íntimo do que pensei, não fui. Diz Pessoa, o que poderia estar também nas palavras do nosso personagem Rodrigues, deste filme também maravilhoso, O Silêncio, que também traz assim um paralelo com a própria história, a ambiência cultural, tanto do filme, do nosso genial português, o homem da língua portuguesa, da nossa pátria, a pátria é nossa língua. Da mesma forma que o filme também se passa num ambiente cultural da expansão cristã levada adiante pelos portugueses aos japoneses do Extremo Oriente. Há uma viagem, tanto no livro do Desassossego, como no filme O Silêncio. Uma viagem pelos mares, de Portugal aos seus extremos do mundo, como uma viagem interior da nossa própria alma. Talvez valha a pena, por exemplo, ler uma passagem que ilustra muito bem essa questão. Veja aqui, tanta coisa que a gente pode, né? Essa passagem aqui é belíssima, veja só. É a passagem 95 aqui nessa. Somos quem não somos, e a vida é pronta e triste. O som das ondas à noite é um som da noite. E quantos o ouviam na própria alma, como a esperança constante que se desfaz no escuro com um surdo som, um som surdo de espuma funda. Que lágrimas choraram os que obtiveram, que lágrimas perderam os que conseguiram. E tudo isso no passeio à beira-mar se me tornou o segredo da noite e da confidência do abismo. Quantos somos, quantos nos enganamos?
Que mares soam em nós na noite de sermos, pelas praias que nos sentimos nos alagamentos da emoção. Praias, tanto em Portugal de Pessoa, como no extremo Japão do filme O Silêncio. Há um salivar audível pela praia, invisível lá fora. Quando morro, se sinto por tudo. Quanto morro, se sinto por tudo. Quanto sinto, se assim vagueio, incorpóreo e humano, com o coração parado como uma praia, e com todo o mar de tudo na noite que vivemos, batendo alto o chasco e esfria-se no meu eterno passeio noturno à beira-mar. As possibilidades de conversar o filme e o livro são imensas. Pergunta a pessoa, nessa entrada 88, na boca de Bernardo Soares, um dos seus semi-heterônimos, talvez aquele personagem, o Rodrigues, do filme O Silêncio, de Scorsese. Onde está Deus, mesmo que não exista? Que lembra aquela passagem do livro e do filme, o livro de Endor e do filme de Martin Scorsese, que ele pergunta: Senhor, eu me ressentia do teu silêncio. E aqui Pessoa faz o paralelo belíssimo. Onde está Deus, mesmo que não exista? Quero rezar e chorar, arrepender-me dos crimes que não cometi, gozar, ser perdoado, como uma carícia não propriamente materna. E por aí vai. Então fica a sugestão de que o mistério da dor e da morte, do silêncio de Deus, onde está Deus que não me responde? Onde está Deus mesmo que não exista? Quem sabe a sugestão de apreciarmos esse livro maravilhoso, esses livros de Pessoa, o livro do Desassossego, conversando com o filme O Silêncio, de Martin Scorsese. Quem sabe possamos não destrinchar nem superar, mas celebrar, conviver, aprender a viver o mistério da vida e da morte.